Graça e paz, amados irmãos e irmãs, membros da Primeira Igreja Batista em Penápolis e também demais irmãos, irmãs e amigos que nos assistem. Sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis. E quero compartilhar algo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com você. E para isso eu quero tomar o texto de Atos, capítulo 8, os versos de 26 a 40. Atos, livro de Atos, capítulo 8, os versos de 26 a 40. Mas eu vou ler apenas os versos 32 a 35. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26 até o 40, mas eu vou fazer a leitura dos versos 32 a 35. A Bíblia diz assim: o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Amém. Não é fake news. Não é fake news. Esse tema me veio ao coração quando eu lia esse texto numa das minhas devocionais e pensando no que está acontecendo no Brasil, um processo que está sendo encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal, na minha opinião particular, um processo inconstitucional, porque não é competência do Supremo Tribunal, pela Constituição de 88, agir dessa forma, e o ministro, que é o juiz que vai julgar o assunto, ele é o juiz que promove a ação e que decide inquéritos, e ele é a própria vítima do negócio. É uma incongruência dentro desse imbróglio jurídico que está vivendo o Brasil. E a ideia básica é combater fake news. Fake é aquilo que não é verdadeiro. News é notícia, notícias falsas seria a ideia. Pois bem, quanta notícia falsa nós temos ouvido falar por aí. Uma das características interessantes do século XXI, no início dessa década, foi o surgimento de algo chamado de pós-verdade. Resultado do século XX, da pós-modernidade, no período do século XXI, que já preceituava Zygmunt Bauman, sociólogo suíço, e um dos seus alunos, Gilles Lipovetsky, que é de origem russa, ele chama este tempo de hipermodernidade. E resultado daquela ideia de cada um tem a sua verdade e ela deve ser absoluta, ele diz que foi a pós-verdade, ou seja, eu digo o que eu quero, sobre quem eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e se eu digo que é verdade, ninguém pode contestar. Eleições na Europa, nos Estados Unidos, e dizem que até que no Brasil, foram ganhas no pressuposto da pós-verdade, que inclusive foi o termo que ficou elencado como número 1 no final da década de 2010, virando para cá, para 2020. Neste tempo de hipermodernidade. E isso veio afetando a mensagem do Evangelho. Porque muita gente começou a questionar o relato bíblico, resgatando até alguns postulados da Idade Média, do Iluminismo,
surge um neo-ateísmo, e aí as pessoas vêm questionando aquilo que eles chamam de narrativas absolutas. Isso é fascismo, isso é preconceito, é legalismo, é fundamentalismo religioso. Não. A mensagem do Evangelho, a revelação de Deus na Escritura Sagrada, na Bíblia Sagrada, não é fake news. E esse texto serve para a gente sustentar essa ideia, essa tese. Um homem foi a Jerusalém, ele era etíope, e ele foi lá para adorar a Deus, e ele voltava então, no final da adoração, diz o livro de Atos, capítulo 8, e ele estava lendo uma porção da Escritura Sagrada, o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo de Deus fez com que Filipe chegasse até ele, e Filipe faz a pergunta: entendes o que lês? Ou você entende o que está lendo? Tem até um livro sobre interpretação bíblica, hermenêutica bíblica, que o título é esse: Entendes o que lês? Foi publicado no Brasil. E a partir daí, eu tento entender e passar para você aquilo que eu penso sobre o relato bíblico, sobre a revelação do Evangelho, da salvação de Deus em Jesus Cristo, para afirmar que a mensagem do Evangelho não é fake news. Porém, para você acreditar, para você entender a mensagem do Evangelho, primeiro, a necessidade de que você tenha sensibilidade espiritual. E aí eu peço que você veja o verso 26 do capítulo 8 de Atos. O Espírito de Deus, um anjo do Senhor, apareceu a Filipe e disse para ele ir até a um determinado lugar, porque ele ia encontrar aquele homem. Quantas vezes Deus dá sinais espirituais para você, para mim, para nós, e eles passam despercebidos, não são considerados como importantes, falta-nos essa sensibilidade espiritual. E aí agimos a revelia da vontade de Deus, da revelação de Deus, e erramos. E passamos uma mensagem distorcida às pessoas, e por isso muitas vezes elas não acreditam em nós. Outra coisa importante é que, para crer na verdade do Evangelho e entender que ele não é falso, não é fake news, é importante você saber que isso não depende da sua religião e nem da sua religiosidade. Os maiores hereges que a história conheceu eram homens cristãos, teólogos, que viraram as costas à verdade revelada por Deus e criaram as suas próprias verdades. Isso não é novo. Isso não é novo. Pessoas que inventam, está aí a infinidade de religiosidades criadas porque alguém de alguma forma interpretou a Bíblia do jeito que ele quer. Aquele homem era religioso, ele foi lá para adorar a Deus, ele era inclusive sincero. Mas ele estava lendo a porção da Escritura, livro do profeta Isaías, e ele não conseguia entender, ele não conseguia nem saber se o profeta falava aquilo sobre si mesmo, como se Isaías estivesse profetizando sobre ele mesmo, ou sobre outra pessoa, como no caso, é verdade, sobre Jesus Cristo, o Messias de Deus que haveria de vir para morrer na cruz por você, por mim, por nós, para ser o nosso Salvador e Senhor. Não adianta ler a Bíblia, não adianta orar, rezar, não adianta frequentar templos, acompanhar igrejas, cultos, vídeos, mensagens pela internet, pelas redes sociais. Isso só não basta. Outra coisa importante.
e é uma consequência objetiva. A sua religião não é o mais importante definidor da verdade do evangelho que você crê e prega. Não. Tem muita gente com a Bíblia na mão pregando mentiras. Eu li uma reportagem essa semana, inclusive, de uma ação do próprio Ministério Público aqui no Brasil, interpelando ou interpolando, vamos dizer assim, né? Questionando uma determinada igreja de um determinado apóstolo que estava vendendo semente de feijão, dizendo que aquela semente era a cura para a Covid-19. Se não bastasse o charlatanismo, tremenda irresponsabilidade, eu diria diabólica irresponsabilidade. Então não é porque tem um nome de cristão, não é porque tem um nome de uma religião, de uma denominação, de uma igreja, que isso define o fato de que você crer na verdade. Quanta gente dentro dos templos que se dizem cristãos e evangélicos enganados por pessoas maliciosas, inescrupulosas, que não agem como Filipe e que se aproveitam de pessoas incautas, sem entendimento da palavra e que manipulam essas mentes e enganam essas pessoas para se valer delas, para se aproveitar delas, para roubá-las, muitas vezes. Não basta. Se você realmente quer entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e se você realmente quer ter a ideia objetiva, clara, de que essa mensagem não é falsa, não é fake news, você precisa crer na verdade do Evangelho. Crer, ter fé, não é acreditar, é ter fé, é depositar toda a expectativa, toda a esperança naquilo que se crê. O homem estava lendo, e aí ele, depois de ler aquela passagem do livro do profeta Isaías, no capítulo 53, os versos 7 e 8, ele diz: de quem é que ele está falando? De si mesmo ou de outro? E aí o verso 35, o texto diz, Filipe, começando a partir daquela passagem da escritura do livro de Isaías, anunciou as boas novas, o evangelho, a boa notícia, a mensagem perfeita, correta, verdadeira do evangelho de Jesus Cristo para aquele homem. E aí o texto diz que eles prosseguiram na estrada, e num determinado lugar, verso 36, o eunuco olha e diz: eis aí a água, que impede de eu ser batizado. Porque ele ouviu na mensagem do evangelho que aquele que crê deve ser batizado em nome de Jesus. E aí o verso 37, Filipe diz: você pode ser batizado se crê de todo o coração. É isso aí, é você colocar toda a sua expectativa, toda a sua esperança, todas as suas convicções em Jesus, abandonando todo o resto. Tudo que você aprendeu, tudo que viveu, toda a religiosidade, todas as ideias, toda a filosofia, tudo, renunciando tudo isso e pegando aquela mensagem que recebeu do Evangelho de Jesus Cristo e crendo de todo o teu coração que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, que morreu na cruz para ser o seu Salvador e Senhor e que derramou o sangue dele para perdoar você e purificar você de todos os pecados. E que essa mensagem revelada na Bíblia Sagrada é verdadeira, é palavra viva de Deus, verdadeira, que não falha, que não erra, que não mente, mas que se cumpre pelo propósito eterno de Deus, de perdoar e salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo de todo o coração. Serve para mim, serve para você, para sua família, para qualquer pessoa que está nos assistindo agora. A mensagem do Evangelho
da Bíblia Sagrada, que não é fake news, mas é a verdade de Deus que salva, que perdoa, que purifica pecados, porque é as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo. A minha oração em nome de Jesus é que você consiga crer de todo o teu coração em Jesus e crer que a mensagem do Evangelho é verdadeira, é poderosa, como diz o apóstolo São Paulo. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê, para a sua salvação, se você crê em Jesus de todo o teu coração. Eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua família. Peço que Deus fale ao teu coração pelo Espírito Santo e que tire da sua mente toda dúvida, do seu coração toda incerteza, e te dê, pelo poder do Espírito, a capacidade, a condição de crer de todo o coração na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, mensagem verdadeira do Cristo que é o único Salvador e Senhor da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, se nele cremos de todo o coração. Assim eu oro te abençoando por fé, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Meu querido, se você fez essa oração, ajoelhe-se agora e diga: Deus, entra na minha vida pelo teu Espírito Santo, porque eu entrego a minha vida a Jesus, a fim de que ele seja o único Salvador e Senhor. E procure a gente pela internet, PIB Penápolis, P-I-B Penápolis, sem acento, tudo junto. Facebook, site na internet. E nas redes sociais você nos encontra. Ou uma igreja próximo da sua casa. Ligue, mande uma mensagem e diga: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor pessoal. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.